mas amanhã, por favor, comece às 9. Eu falei, não, mas eu comecei às 9. E ele falou, não, você começou às 9h10. Eu falei, tá, 10 minutos, pensei comigo, né? Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou responder a pergunta de um inscrito. Ele falou o seguinte: Jonathan, você poderia contar sobre como é a transição de sair do Brasil e trabalhar na Inglaterra? Quais foram as principais barreiras que você enfrentou? Essa pergunta é a pergunta do Paulo. Paulo, muito obrigado. Então eu vou responder isso nesse vídeo, pessoal. Como foi a minha adaptação aqui no Reino Unido, trabalhando, vindo do Brasil. Se você não sabe, eu vim do Brasil em 2017 a trabalho. E são quase 3 anos trabalhando aqui no Reino Unido. Então eu vou contar nesse vídeo para você que tem interesse em vir para cá, né, a trabalho, imigrar, sair do Brasil. Eu vou contar como foi a minha adaptação e isso pode ser muito útil para você. Então vem comigo pro vídeo e vamos lá, solta a vinheta. Vamos lá então pro vídeo, galera. Destacar aqui alguns pontos da minha adaptação no Reino Unido que podem servir para você. E o primeiro que eu queria destacar é com relação ao idioma. Muita gente acha que o idioma é um ponto difícil de adaptação e realmente é, se você não se preparar, né? Se você não estudar inglês, se você chegar aqui com inglês básico, intermediário, você vai sofrer bastante, até porque tem o sotaque daqui, que ele é um pouco mais diferente, é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil. A gente consome mais cultura americana, né? The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Então acaba que você precisa se adaptar ao sotaque. Mas com relação ao inglês, eu particularmente não tive nenhum problema, zero. Cheguei aqui já falando bem inglês e isso foi um diferencial para mim, porque me permitiu fazer tudo que eu precisava, trabalhar na minha área e me comunicar e resolver tudo desde o dia 1 aqui na Inglaterra. Então eu não tive problema com o inglês, tá? Muita gente coloca isso como algo, um problema realmente. Porém, o diferencial é o quanto você está se preparando no Brasil. A minha dica para você que está vindo para cá, que está pensando em vir para cá, é invista no seu inglês. Porque quando você chegar aqui, você não vai ter problema de adaptação, como muitos têm, né? Eu conheço muita gente que vem, gente inclusive que fala inglês, tá, pessoal? Fala inglês, chega aqui e não consegue se adaptar justamente porque não estudou o suficiente, não se preparou o suficiente. Então eu sempre estou batendo nessa tecla para você estudar mesmo, se dedicar mesmo e aprender de verdade. Porque você vai chegar aqui e você não vai ter dificuldade na sua adaptação. E esse foi o meu caso, eu realmente não tive problema nenhum com o meu inglês. Eu tenho uma condição especial aqui, uma parceria que nós temos com a escola First Step English. Eles têm um desconto especial, se você entrar em contato nas informações aqui da descrição, tem o número do WhatsApp, você pode chamar eles direto. Inclusive, pessoal, ainda nesse assunto do inglês, muita gente me pergunta: Jonathan, como eu sei se meu nível de inglês é suficiente? Eu sempre falo o seguinte, pessoal: a partir do momento que você consegue entender o que uma pessoa está falando com você em inglês, e você também consegue se comunicar, passar sua mensagem, eu acredito sim que o seu nível de inglês é o suficiente para você fazer uma entrevista. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego com um recrutador aqui do Reino Unido. Você precisa se comunicar, você precisa falar quem é você, as suas experiências e tudo mais. A partir do momento que você consegue falar isso, se comunicar e entender o que ele está falando, ó, show, esse é o nível ideal para você vir para cá e é isso que você precisa buscar. Muita gente fala, eu falo inglês, chega na hora da entrevista, a pessoa trava, a pessoa não consegue se desenvolver, fica com vergonha de falar ou tenta falar aquele inglês perfeitinho. O que eu falo sempre é o seguinte, é muito questão de mindset. Tem gente que estuda inglês por anos, chega aqui, trava, ou chega na hora da entrevista e trava. Então trabalhe isso no seu perfil, beleza, pessoal? E aí, tá gostando dessas dicas? Já participa do meu grupo do Telegram? Se você ainda não participa, o link tá aqui na descrição. Entra lá, porque tem muito conteúdo específico, VIP, para quem participa do meu grupo do Telegram, beleza? Te espero lá. Vamos falar agora de um outro assunto com relação à adaptação. Eu acho que de idioma tá claro para você que tem essas dúvidas. Quero falar agora do que realmente foi difícil para mim. Então o que eu quero enfatizar agora é a questão cultural, tá? Tem até alguns pontos que eu anotei aqui com relação à cultura. Por exemplo, né? Você tem que estar preparado para isso, porque você vai sair do Brasil e você vai vir para cá e a cultura aqui ela é diferente sim. O choque não é tanto com relação à cultura dos ingleses, mas é mais com relação à cultura dos estrangeiros que moram aqui, que se estabeleceram aqui. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, né, o Reino Unido, na Inglaterra principalmente, tem muitos indianos. E eu uma vez fui um cliente a trabalho
E aí chegou na hora do almoço, né, do lunch break, a gente foi na cozinha ali, né, da empresa, bem pequenininha e tal. E aí o pessoal gosta muito de levar a marmita mesmo, tá? Inclusive a galera que não tem vergonha de comer marmita, tá? O pessoal leva mesmo, senta na rua, come e tal, não tem problema. É um costume, inclusive, aqui, tá? E o cara, ele começou a comer com a mão e tal, e eu ali fiquei, caraca, mano, ele tá comendo com a mão. Isso foi um choque pra mim. Não que eu estava julgando, sendo preconceituoso, tá, pessoal? Preciso deixar isso claro. Mas eu nunca tinha visto alguém comer com a mão. Foi a primeira vez, então isso pra mim foi uau, o cara tá comendo com a mão e tal. E era o jeito dele, era a forma dele, a cultura deles e tal. Então isso pode ser, foi um choque pra mim na questão um dos pontos, né, que foi um choque pra mim na questão da adaptação. Teve um outro também que esse foi um pouco mais tenso, foi com relação aos horários. Isso que eu me considero uma pessoa que realmente cumpre os horários. Mas nós brasileiros, de uma forma geral, a gente tem essa dificuldade com o horário. E aqui não, aqui se você agenda uma reunião com o cliente às 9, você precisa iniciar às 9. Teve uma vez que eu iniciei uma reunião, era 9h05, 9h10, não lembro direito. E aí chegou no final do dia, o dono da empresa falou, cara, muito bom o teu treinamento, muito legal o teu conteúdo, a gente aprendeu bastante, foi um dia super produtivo, mas amanhã, por favor, comece às 9. Eu falei, não, mas eu comecei às 9. E ele falou, não, você começou 9h10. Eu falei, tá, 10 minutos, pensei comigo, né? Mas 10 minutos para um brasileiro, para nossa cultura, não é nada. Aqui é algo sério, aqui os horários precisam ser cumpridos à risca. E eu aprendi isso nesse dia, né? Falei, caraca, a partir de hoje, então, 9 é 9, não é 9 e 10. Tem vários aspectos culturais que não são, na verdade, não foram empecilhos para mim, mas é uma questão de você abrir mesmo a sua cabeça, né? Por exemplo, situações onde tem muçulmanos que trabalham na empresa e chega o horário que eles fazem a oração deles, todos eles pegam lá o tapetinho, vão lá e fazem a oração deles, e você precisa respeitar isso. E para mim, na verdade, foi algo interessante, pude aprender com eles um pouco mais, mas são coisas, exemplos que estou citando aqui, que você pode achar estranho, que você pode falar, uau, isso é diferente na questão da cultura, tá, pessoal? Bom, se você está curtindo, peço para você, então, mais uma vez, se inscreva no canal, comenta, né, se você passou por algum perrengue aqui com relação à adaptação, cultura, alguma coisa estranha, bizarra que você viu, como essas que eu estou compartilhando aqui, comenta aqui, é muito legal quando eu recebo esse feedback de vocês. E não deixe de dar o like no vídeo também, pessoal. Faz isso agora, dá o like no vídeo, porque isso também ajuda bastante a gente aqui, beleza? Então vamos lá, seguindo a lista aqui do que foi bizarro ou estranho, que eu achei estranho na adaptação aqui no Reino Unido, morando aqui nesses 3 anos. Cara, se você quer vir pra cá a trabalho, esquece happy hour, esquece almoço de 1h30, 2 horas. Esquece, não existe isso. Cara, a parada do almoço foi uma coisa que pegou pra mim, porque no Brasil a gente descia, né? Eu lembro que eu trabalhava ali Teve uma época que eu trabalhei no Alphaville, teve uma época que eu trabalhei na Berrini, ali no centro de São Paulo, na Zona Sul e tal. Pô, se a gente chegava no horário do almoço, a gente ia, 1h30 de almoço. Você vai almoçar com a galera, você conversa e fala de assuntos aleatórios. Aqui não existe esse momento. O almoço é literalmente, mano, come um sanduichinho ali, um pão com presunto e queijo, em pé mesmo, às vezes trabalhando ali e tal. 15 minutos, acabou, não tem essa de vou descansar 1 hora e tal, não, 10, 15 minutos você come e volta a trabalhar. Isso realmente foi bem difícil pra mim no começo, agora eu já me acostumei. Então esquece essas coisas tipo festinha dos aniversariantes do mês, não existe isso aqui, tá? Tô falando da minha experiência, pessoal, às vezes na sua empresa, você que tá aqui assistindo, tem isso, mas as experiências que eu tive, eu nunca vi. Por exemplo, a festinha de aniversariantes do mês, que a gente tem, toda a empresa no Brasil tem isso, aqui não, esquece, não tem. Outra coisa também é aquele peruzinho de Natal, aquela cestinha de Natal. Essas coisas não existem aqui, tá? Mas, em contrapartida, é importante dizer que os britânicos, eles são extremamente profissionais em tudo que eles fazem. Eles são respeitosos, sim, muito mais respeitosos, inclusive, que os brasileiros, principalmente na relação cliente-fornecedor. Há muito respeito, há muita cordialidade, há esse ambiente muito cordial, mas também não existe aquela coisa de aproximação, né? De você se envolver mesmo com a pessoa, tipo, de amizade mesmo, de sair, tomar umas depois e tal. Rola isso, mas é muito no profissional. Não é como é no Brasil. Forçando que eu tô falando esses pontos aqui baseado na minha experiência, tá, pessoal? Não me julguem por, o cara tá sendo preconceituoso porque ele viu um cara comendo com a mão. Não é isso.
Estou falando que foi uma situação diferente, foi a primeira vez que eu vi e eu achei realmente estranho. Não era uma coisa que eu estava acostumado a ver. A ideia aqui é compartilhar as minhas experiências com vocês, levar um pouco da realidade que é aqui para você que tem desejo de morar aqui. E possivelmente, se você vir, você vai enfrentar isso que eu tô falando. Então, mente aberta sempre, sabe? Aqui é um lugar que você vai ver gente do mundo todo, muitas culturas. Isso é muito bom, né? Porque acaba te enriquecendo muito, você acaba aprendendo muito. Ontem mesmo eu estava conversando com um indiano e ele me falou, ele tem 24 anos, ele me falou que ele estava tentando sair de casa. Daí na cultura, ele estava me explicando que na cultura dele, muçulmana, indiana e tal, ele só pode sair de casa para casar. E ele tem que ficar morando com os pais até então. Então são coisas que você vê que no nosso país é realmente muito diferente. Então a minha dica para vocês aqui é: venha com a mente aberta. Venha com a mente aberta, porque muita coisa que se vê aqui é muito diferente do nosso país, da nossa cultura. Essa é a ideia do vídeo então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quiser mais histórias bizarras do Jonathan, você pode comentar aqui. E é importante dizer que cada um tem a sua própria experiência. Minha esposa teve a experiência dela, eu tive a minha experiência, então você vai ter a sua experiência também. Mas é isso, venha com a mente aberta e entenda que aqui é um lugar que existem pessoas do mundo todo. E quando existem pessoas do mundo todo, existe o lado bom disso e o lado ruim. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva aí no canal, deixa o like, comenta. E é isso, a gente se vê por aí no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.